Glória a Deus. Que semana abençoada é essa. Que privilégio nós podermos ter uma semana como essa. Para profetizar sobre o nosso ano, sobre o ano da nossa igreja, sobre o ano das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Senhor, continua ministrando cada vida aqui. Fala conosco através da sua palavra, assim como o Senhor se moveu durante essa adoração. Continua conduzindo tudo aqui, Senhor. Tu é a honra, Tu é a glória, Jesus. Nós não somos dignos de nada. Nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós, mas porque o Senhor nos amou incondicionalmente. Hoje nós temos o privilégio de sentir a Sua presença, de ser amados por Ti, de sentir o Seu amor, de sentir o Seu toque. Obrigado, Jesus. Senhor, eu de mim eu não tenho nada para oferecer nessa noite. Meu coração já foi quebrado diante da Sua presença. Não tem nada do meu intelecto, não tem nada do meu conhecimento. Que eu seja nada mais do que um instrumento em Suas mãos, Senhor. Me usa para trazer aquela palavra que está no Seu coração para esse povo nessa noite, Senhor. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder, pelos séculos dos séculos. Pode ficar na liberdade aí, Maria. Eu sei que você está sendo ministrado. Tem um anjo na sua frente. E é um anjo, ele está tocando um instrumento. E ele está acompanhando a melodia que você está tocando. Sobe alguém aqui. O som do céu. Você ouviu isso por muito tempo. Você vai começar a tocar o som do céu. Aleluia. Eu tô vendo anjos cantando. Eu tô ouvindo anjos cantando enquanto você toca. O Senhor inaugura um tempo novo hoje na adoração dessa casa. Que visão é essa? Jesus.
Eu vou pregar chorando, já falam que eu sou Jeremias. Vai pregar chorando, então. Se você quiser fechar seu olho e ser ministrado pela palavra, enquanto esse som do céu ecoa nesse lugar, você não precisa olhar para mim, eu não tenho nada para te oferecer. Você só precisa ouvir o que o Senhor tem para falar com você hoje. Abre sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 6. Nós estamos no ano apostólico de Josué. Eu vou tentar pregar, eu prometo. Josué capítulo 6, versículo 15. Diz assim: no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma parte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Em algumas versões deve estar escrito anátema. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. De novo, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis. Diga, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Aleluia. Nós estamos no ano apostólico de Josué. E essa é a primeira cidade, Jericó. É a primeira cidade. Quando Israel passa o Jordão, é a primeira cidade que é tomada pelo povo de Israel. E se você lê a Bíblia, você vê a história, isso totalmente no Antigo Testamento. Você vê guerras basicamente o tempo todo. Você lê sobre Davi, você vê, enfim, todo o ministério de Davi é muito envolto em batalhas. Você pega o livro de Salmos, tem uma parte de Salmos que Davi escreve a respeito do período dele antes dele se tornar rei, mas você pega um período de Davi pós-rei, que basicamente os salmos que ele escreve estão envoltos em contextos de guerras. E por que eu estou falando dessa questão? Porque o ano de Josué para nós, ele vai ser um ano onde nós vamos enfrentar muitas lutas. Mas não são lutas, estava até conversando com a pastora na sala ali, durante o louvor, não são lutas mais para se defender territórios, são lutas para se avançar e para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para nós. São essas lutas. E Jericó ela foi a primeira cidade. E quando a gente vê as batalhas do povo de Israel, eles enfrentam, eles vencem os inimigos e eles tomam despojos para eles. Até tem uma passagem de Davi que uma parte do povo decide ficar no caminho, aí o restante do exército avança com ele, eles tomam todos os despojos. E fala que ali Davi institui uma lei que ele fala, eles também são merecedores, eles também devem, o despojo também deve ser repartido com eles. Então existia despojo. Mas Jericó, a primeira cidade a ser conquistada, Josué fala uma direção da parte de Deus. Ele fala assim, a cidade vai ser condenada, tudo o que existe nela. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. E aí lá no versículo 19 a gente fala, porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Ou seja, nada ia para o povo de Jericó. Nada. E aqui eu preciso que a gente só entenda algumas coisas na questão de significados.
O significado da palavra Jericó significa lugar de fragrância, perfumado. Esse é o significado de Jericó. O condenado ou anátema, que está na versão de alguns, um dos significados dessa palavra no original, especificamente para esse trecho, ele fala assim, que é designado para ser totalmente destruído como algo consagrado, separado. E no finalzinho que fala ali que o ouro, a prata, os utensílios de bronze vão ser consagrados ao Senhor, esse sentido de consagrado é aquilo que vai ser posto à parte. Então você vê Deus dando uma direção para Josué e para o povo, falando assim, uma parte é consagrada para destruição. Não é destruir simplesmente por destruir. Aquilo é consagrado ao Senhor. E uma parte é consagrada ao Senhor, de ser posto à parte, para Ele. E aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. O Senhor, Ele faz promessas. O povo não entrou na terra porque quis. O povo não atravessou o Jordão porque quis. Essa promessa vem desde Abraão, quando ele nem se chamava Abraão ainda, quando ele se chamava Abrão. O pai de muitas nações. Fala assim, percorre toda essa terra, porque aonde você pisar eu vou dar para os filhos de Israel. Existiu uma promessa há gerações que foi dada a Abraão e estava começando a se cumprir ali. O povo, Deus ele decide tirar o povo do Egito, mas a promessa não era simplesmente tirar o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito porque existia uma promessa de uma terra que Deus já tinha prometido, que é onde o seu povo iria habitar. Então o Senhor ele nos faz promessas, Ele nos sustenta, Ele nos dá força, Ele nos direciona, Ele nos faz alcançar as promessas. E a gente começa a viver as promessas, muitas vezes, beleza, eu alcancei a promessa, eu estou vivendo ela. E parece que o filme acaba aí, a história acaba aí. Eu recebi a promessa do Senhor, vamos para a próxima. Mas tem um detalhe que eu preciso que vocês entendam hoje. Ele tem parte nas nossas promessas. O Senhor tem parte. Ele tem direito a uma parte das promessas que Ele, a promessa é dele, das promessas que Ele nos deu. Porque Ele é digno. Isso é honra. Ele é digno. O sentido de honra, para vocês entenderem aqui um pouco, é reverenciar. É reconhecer isso do dicionário, tá? Eu não estou pegando do original. Reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. E agora eu te pergunto, como que você honra alguém? Não pense em Deus agora. Pensa no seu cotidiano, no seu convívio com pessoas. Quando você quer honrar alguém, como que você faz? Se você está no meio de diversas pessoas e você quer honrar alguém, você vai deixar essa pessoa no fundo? Você vai deixar essa pessoa no canto? Você vai começar a falar dessa pessoa sem ninguém sequer saber quem é ela? Ou você vai dar o lugar de destaque para essa pessoa? Quando a gente canta parabéns e a gente vai dar o primeiro pedaço do bolo, isso, não sei, nos outros países, mas aqui tem isso, né? O primeiro pedaço é o pedaço mais importante. Ele não vai para o aniversariante. Ele vai para a pessoa mais importante para o aniversariante. Isso é honra. Ninguém está nem aí. Ninguém sabe depois quem foi que pegou o segundo, o terceiro pedaço. É o primeiro. A honra. Isso, assim, a Bíblia ela reforça isso. Mas se você falar com pessoas que não são cristãs, elas vão concordar com você que honra, ela está diretamente relacionada ao primeiro lugar. E não à toa, Deus dá uma direção específica para o povo, falando assim, beleza, vocês estão entrando na terra, mas a primeira parte é minha. Eu sustentei vocês por 40 anos. Não porque eu quis,
Foi culpa de vocês, era para ter sido menos tempo. Era para ter sido logo nos primeiros meses, mas precisou passar 40 anos. Eu cuidei de vocês e agora vocês estão entrando para viver a promessa, mas uma parte é de direito meu. Deus, Ele tem tudo, mas ainda assim, Ele nos ensina qual é a posição dEle e qual é a nossa posição. Deus, Ele precisa das coisas materiais, Ele precisava daquilo material ali de Jericó? Não. Mas por que que Ele pede? Ele pede. Porque Ele é digno de honra. Ele merece ser honrado. E quando chega o momento da gente honrar a Deus, isso prova o nosso coração. Porque entregar a parte que pertence a Deus mostra onde está a motivação do nosso coração. Eu ando com Deus porque Ele pode me dar coisas, ou eu ando por Deus porque Ele é? Essa é uma frase muito dita nas igrejas. Você anda com Deus por causa... Eu lembro, há anos atrás, eu era adolescente, quando a gente estava começando no Zoe, eu ouvia muito isso. Você busca a Deus, mas você está buscando as mãos do Senhor, ou você está buscando a face do Senhor? Ou você está buscando o coração do Senhor? Ou você está buscando os pés do Senhor? E é aí que o momento de honrar a Deus mostra para a gente mesmo qual é a motivação do nosso coração. Porque quando você anda com Deus por quem Ele é, cara, não tem valor. As coisas perdem o seu valor. Você dá as coisas. Você abre mão das coisas. E eu não estou falando só de coisas materiais. Tem uma passagem que é muito polêmica, mas ela é muito forte. Jesus, ele fala assim: quem não aborrecer pai ou mãe ou irmão ou irmã, por minha causa não é digno de mim. Isso é muito forte. Eu não estou falando que você tem que sair agora desprezando a sua família. Tudo tem que ter equilíbrio, mas tem uma parte que é de Deus. E isso não pode ser tomado por nada. Nada. Vamos continuar a leitura. Josué capítulo 7, versículo 1. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabed, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Ou, em alguma versão, pode dizer anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que é a segunda cidade, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Pula lá para o versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória a Deus. Lembra que lá no comecinho do 7 a gente leu que Acã prevaricou das coisas condenadas? Então, 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, talvez em algumas versões aqui fala uma capa de Sinar, e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo.
Então Acã vai contra a palavra do Senhor e ele toma daquilo que é parte, daquilo que é direito do Senhor. E a consequência, ela é quase que imediata. Logo na segunda batalha, que era uma batalha muito mais suave, o povo é derrotado. Só dando a explicação, que aqui eu falei capa babilônica, algumas dizem capa de Sinar. Sinar é a região que depois de um tempo ela ficou conhecida como a região da Babilônia. Eu preciso explicar para vocês justamente a questão da capa babilônica. Porque tem uma coisa que chama atenção no primeiro texto que a gente leu, não precisa voltar. Que ele fala assim, para que tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. O significado de Babilônia é confusão. E por que uma capa babilônica? A gente tem o mestre Rafael Reinaldo aqui. Se eu estiver falando alguma besteira, pode me tirar daqui de cima. A capa naquela época, quando a gente vê, até nos tempos de Jesus, ela simbolizava uma coisa, ela simbolizava a situação da pessoa perante a sociedade. Por isso que a capa, eu vi uma boa capa babilônica. Ele viu status naquilo que não era dele. Ele viu uma oportunidade de ganhar status, de ganhar fama, de ganhar a atenção dos olhares por algo que não era dele. E isso traz loucura para o meio do povo. Quando você tenta tomar de Deus, quando você quer usar a promessa de Deus para se promover, cara, você entra num caminho de autodestruição. É como se Deus está me guiando, eu estou andando com Ele. Ele me faz chegar na promessa. E aí eu começo a deturpar tudo isso daqui que o Senhor prometeu para mim. É como se automaticamente eu me colocasse lá do outro lado e eu entrasse em uma rota de colisão com Deus. Não é uma rota de encontro, é uma rota de colisão. Não tente, jamais, fazer uso das promessas que o Senhor te deu e que está liberando sobre a sua vida para se autopromover. Não tente pegar a glória para você. Não tente pegar a fragrância que deve ser oferecida a Ele para passar no seu corpo. Porque o bom perfume de Cristo pertence a Cristo, não pertence a nós. Você quer exalar o bom perfume de Cristo? Cara, você precisa ser, a palavra, eu não lembro o versículo que fala isso, ser encontrado nele. As pessoas não vão sentir o perfume de Cristo porque você está furtando as coisas de Deus e tentando passar e mostrar para os outros, não, olha aqui, ó, eu tenho a fragrância. O ser encontrado nele significa que as pessoas elas vão sentir o bom perfume de Cristo, porque quando elas chegam até você, na verdade, elas chegam até Jesus, porque você está onde o Senhor está. E cara, a gente às vezes tem umas discussões sobre estudos, eu falo assim, cara, primeiro, eu confesso uma falha minha, eu sou preguiçoso para ler, mas eu leio a Bíblia. Dificilmente, cara, eu não lembro, eu estou confessando, tá? Não me tomem como exemplo, é aquela coisa. O que você vê que o seu irmão faz de errado, faça certo você. Tá? Eu sou fraco em ler livros. A minha esposa não, ela é uma máquina de devorar livros. Eu não, mas eu leio a Bíblia. Não que a minha esposa também lê a Bíblia, tá? Não me interpretem errado. Minha esposa é uma bênção, tá bom? Ela ministra a minha vida de diversas formas. E a Bíblia, cara, é impressionante como um livro que data de séculos, ele é tão atual até hoje. A Bíblia é muito boa em mostrar para a gente como o ser humano não mudou ao longo do tempo. Mais de 2000 anos. Aqui faz muito mais de 2000 anos. O ser humano continua igual. Quer ver? Vai lá comigo em Josué, capítulo 7, versículo 6. Olha só, que bonito.
Deixa eu só tomar uma água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Isso porque eles foram derrotados lá em Ai. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí vem o Senhor. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que está prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus não tem meias palavras. Ele não fica dando voltinha. Deus, ele é direto. Ele fala assim, a culpa, o problema todo, a culpa é de vocês. Por quê? E aqui a gente vê a gravidade. Quando a gente toma aquilo que não é nosso, mas aquilo que é de Deus. Porque Deus fala, foi roubado. Você roubou do Senhor. Você consegue entender o peso disso? Quem aqui já foi roubado? Seja furto, seja roubo mesmo, porque roubo é com abordagem, né? Não é uma experiência legal. E ainda mais quando você fica exatamente sem aquilo que te levaram. Cara, bate um negócio. Eu já fui aí algumas vezes. Bate um negócio que você fala, é aquele senso de injustiça mesmo. Porque você vê a pessoa tomando algo que é seu e é como se você não pudesse fazer nada. Você tem que confiar nas autoridades, ora a Deus pedindo para Ele reverter a situação, enfim. E Deus está falando aqui, cara, vocês me roubaram. Não adianta, Josué, ele vira e ele, cara, é quase um drama que ele faz diante do Senhor. Tudo bem, Josué não sabia o que tinha acontecido. Mas aqui entra uma coisa do tipo assim, quando as coisas começam a dar errado, a gente recebe a promessa. E às vezes aí a pessoa não dá a parte que é devida de Deus e as coisas começam a dar errado. Cara, 99,9% das pessoas, elas automaticamente, elas colocam o alvo da culpa em Deus. Ao invés de tentar entender o que está acontecendo. Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu só ver aqui para não me perder. Não tome das coisas de Deus. Não adianta depois você querer culpar a Deus. Foram tantos anos, às vezes a pessoa ela espera. Ela passa anos lutando. Ela passa anos esperando. E aí as coisas simplesmente acontecem. E ela começa a viver a promessa. E aí o que muitas das pessoas fazem, ela trata a promessa como a coisa mais preciosa da vida dela. Porque ela fala, finalmente, o que o Senhor me deu está aqui ao alcance das minhas mãos. E sem perceber, ela chuta Deus do primeiro lugar do coração dela. E ela coloca a promessa.
E aí as coisas começam a dar errado. E vai passando o tempo e parece que aquela bênção, aquela promessa, ela se transforma em uma maldição na vida da pessoa. E aí ela põe a culpa em Deus. Josué aqui ainda teve o bom senso de se lançar aos pés do Senhor. A Bíblia fala que ele passou até a tarde diante da arca do Senhor, jogando terra sobre a cabeça, clamando junto com os anciãos. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas não têm esse comportamento. Por quê? Porque a promessa é aquilo que, infelizmente, começa a te afastar do próprio Senhor. Deus prometeu a te dar uma bolsa de estudo numa das melhores faculdades de São Paulo, ou do Brasil, não sei quem é que está assistindo. E agora a pessoa não aparece mais em culto, porque eu tenho que estudar. Ah não, porque tem reunião de trabalho da faculdade, o grupo vai se reunir, se eu não tiver, vão me tirar do grupo e não sei o quê. Mas você já tentou falar que você tem compromisso? Ou para você estar na casa de Deus não é um compromisso? É uma visita. É algo que pode ser trocado por qualquer coisa. Tem gente que passa anos pedindo um carro para Deus. Deus dá o carro para a pessoa. Aí todo final de semana essa pessoa vai para o parque com o carro, vai para a praia, vai, sabe Deus para onde. Menos para a igreja. Cara, o culto dura 2 horas. 2 horas. E nem tem culto todo dia. Glória a Deus que essa semana tem culto todo dia. Área emocional, gente. Quantas? O Rafael tá aqui, ele não me deixa mentir. Hoje eu mandei uma foto para ele de 2007. O dia da nossa unção de líder, numa escola Santa Semente. Ele estava do meu lado. Aí a gente olhou, eu falei, caramba, só sobrou eu e você da foto. Cara, a gente vem de um ministério de adolescentes. A gente sabe o que pega para adolescente. Não só para adolescente, tem muito adultos que estão solteiros. A gente sabe que pega. Esse ano eu estou completando 20 anos de Zoe, junto com o Rafa. 20 anos também, né? Você chegou em 2005 também, né? 20 anos, eu e ele, estamos aqui. O que a gente viu de adolescente desviando por conta da área emocional, cara, não dá para contar nos dedos, acho que de todo mundo aqui, se contar os dedos de todo mundo, não dá. O que a gente viu de pessoas com chamados gigantescos, saindo, se perdendo, porque... E eu não estou falando de pessoa que tentou dar um jeito na promessa. Eu não estou falando de uma Sarai que entregou Agar para resolver o problema. Eu estou falando de gente que às vezes esperou anos e Deus abençoou um relacionamento de uma pessoa, dessa pessoa. E pouco tempo depois, essa pessoa saiu da igreja. E o pior, 2 desviaram, não foi só um. 2 vidas se perderam, não só uma. E aí passa mais um tempo, não está mais junto. Você vai saber da pessoa, já está com outro. E a pessoa sumiu da igreja. O relacionamento não deu certo, mas a pessoa não volta para a igreja. Por quê? A culpa é de quem? A gente sabe de quem que é. Mas quando a gente está vendo a promessa escorrendo por entre os nossos dedos, quando aquilo que deveria ser bênção, a gente dói de ouvir falar, porque está sendo motivo de dor de cabeça, nessa hora a gente não sabe de quem é a culpa. A gente quer pôr a culpa em Deus. A gente quer pôr a culpa no pastor, no líder que não acompanhou, no discipulador que não conversou. Mas a culpa é minha. Deus tem uma parte de direito sobre as promessas. Deus te prometeu que vai te dar um carro,
Glória a Deus, não tem problema você pegar seu carro e ir para a praia. Você não é proibido de fazer isso. Mas quando você está fazendo isso? Você está dando carona para os seus irmãos? Deus prometeu que ia te colocar dentro de uma universidade boa. Não estou falando que você tem que criar uma sala de oração dentro da sua universidade. Mas você continua honrando os seus compromissos com Deus, mesmo estando na faculdade? Porque eu vou te falar uma coisa. Aquilo que Deus promete, de forma alguma, é para te tirar ou te afastar da presença dEle. Pelo contrário, é para te aproximar mais dEle. Se você tiver o entendimento e o discernimento de que uma parte pertence a Ele. Porque Ele é digno. Porque a promessa é dEle. Honra é isso. Você honra em todo o tempo. Você honra com aquilo que você tem e até com aquilo que você não tem. Vamos seguir. Abre lá em Ageu, capítulo 1. Até aqui eu falei de promessas. Eu falei de honrar a Deus nas promessas. Agora eu vou falar com vocês de honrar a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Ageu capítulo 1, versículo 2. Diz assim: assim fala, já começa assim, tá? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Alguém se identifica? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um sopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. De boa. Que palavra de boa. Sobra mês no fim do salário, né? Eu luto e parece que eu não consigo conquistar o que eu preciso. Eu trabalho e parece que eu não consigo pagar as minhas contas. Eu tento me apertar, já nem tem mais furo no cinto, eu já estou furando no prego ali, eu não tenho mais aonde apertar o cinto e o negócio não está andando. O pastor Rogério fala muito isso. Ele fala assim: cara, nós somos seres espirituais. O natural, o que nós vemos, é reflexo do espiritual. Ele sempre nos ensinou muito isso. O que você vê é reflexo do espiritual. Não tem nada ao acaso. Nada. Nada. E nós, como cristãos, a gente precisa entender que, cara, se tem alguma coisa que está travada na nossa vida, eu não estou falando que em tudo a culpa é sua, mas, por favor, me acompanhe nessa palavra.
Se tem alguma coisa que não está dando certo na minha vida, aonde que eu vou procurar a resposta? Na lógica ou em Deus? Não lutar ou não se preparar para as lutas. Ou seja, tipo, eu estou com um problema financeiro, eu trabalho, não resolve, então vou parar de trabalhar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não lutar ou não se preparar para a luta, o problema não está aí. A questão é pelo que você está lutando. Porque uma forma de honrar a Deus é quando a gente decide lutar primeiro as lutas que são dele, antes das nossas. Esse texto de Ageu, cara, ele pega na veia. Deus, ele tá, em outras palavras, Deus ele está falando assim: vocês estão dizendo que não é tempo de restaurar a casa do Senhor, mas enquanto isso, vocês se veem no direito de cuidar da casa de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Lembra que eu falei que quando você recebe a promessa e você tenta tomar aquilo para si, é como se você colocasse numa rota de colisão com Deus? Quando você deixa as coisas de Deus, quando você deixa as lutas que têm que ser lutadas, quando você deixa de honrar a Deus, você está se colocando na posição de oponente de Deus. E vou falar, nós vivemos um tempo de graça, mas Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. E a palavra do Senhor diz: vocês esperam muito. Ele escreveu isso, a gente acabou de ler. E eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu, o Senhor, com um assopro, eu dissipo. Vocês entendem a gravidade disso? Quando você decide não deixar não colocar as coisas de Deus que precisam ser feitas em primeiro como prioridade na sua vida, você entende que você está jogando contra? Jesus ele fala isso: quem não é por nós é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Não tem a pessoa que está de braço cruzado. Se você não está juntando, você está espalhando. O nosso pastor também ele fala uma coisa: você não fica parado no mundo espiritual. Ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. É como se você estivesse numa esteira rolante. Eu tenho que andar. Se eu paro, automaticamente eu estou sendo levado para trás. Nós vivemos um tempo de graça. Jesus ele nos ama incondicionalmente, tanto que ele deu a vida dele por nós. Mas vamos colocar os pontos nos is aqui. Deus, ele merece uma palavra muito fraca. Ele é digno de honra. Ele deve ser honrado. Ele não pode ser honrado. Ele deve ser honrado. Não é algo que você pode fazer, entenda isso. É algo que você, como cristão, você deve fazer. Você deve honrar a Deus. E honrar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar, em tudo. Quando Jesus está dando as últimas palavras para os discípulos, ele fala dos grandes mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas, todas. Tudo que você pode imaginar. Em qualquer aspecto, em qualquer esfera, você precisa amar a Deus mais do que tudo isso. E ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é primeiro Deus, depois eu e depois o próximo. Ué, mas não é o próximo como a ti mesmo? Sim, mas para eu amar o próximo eu preciso estar me amando. Mas Deus vem antes. O nosso problema é que a lógica, eu falei da lógica há uns minutos atrás, ela é uma das principais inimigas da fé. Sabe por quê? Porque se você está trabalhando e o dinheiro não está dando, qual que é o seu pensamento lógico? Eu tenho que economizar mais, eu preciso fazer hora extra, eu preciso trabalhar, eu preciso trocar de emprego, eu preciso arrumar um trabalho que pague mais. Isso é lógica. Mas se você não está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, se você não está honrando a Deus, ele acabou de falar, eu com um assopro, por mais que você se esforce, vai com o vento.
Mas enquanto a gente pensa, eu preciso plantar mais para colher mais, Deus está falando em Ageu, capítulo 2, versículo 15. Ele fala assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Que dia? O dia em que eles decidiram tomar vergonha na cara e começar a reconstruir o templo do Senhor e lançar os seus fundamentos. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e tinha somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Aí entra: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. Cara, Deus ele dá data, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há mais semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde esse dia, eu vos abençoarei. Você não precisa ter semente. Quando você decide colocar as coisas de Deus no seu devido lugar e honrar a Deus como Ele merece ser honrado, você não precisa ter semente. Porque a partir daí você tem o favor de Deus com você. A bênção do Senhor com você. O Senhor, Ele não está nem aí para o que você tem na mão. Ele quer que você honre Ele. Porque Ele fala, você pode não ter semente, mas a partir desse dia, eu vou te abençoar. É decisão, é fácil. Me mostra na Bíblia. Me dá um versículo que fala que o Evangelho é fácil. Quem me ouve pregar, meus discípulos não aguentam mais ouvir isso. Vai te soltar aí. Tem alguns aí. Osmir. Cara, não é fácil, mas é o quê? É simples. Deus não tem meio. Ele respondendo para Josué, Deus não dá volta. Ele é direto. Deus ele fala, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. Tudo da cidade é meu. Pega o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Manda para a casa do Senhor. Tudo o que tem na cidade, ele fala, tudo é condenado, vai ser destruído. Tudo. Não tem mistério nisso. É simples. O exemplo que eu mais dou quando eu falo dessa questão, Jesus fala assim, o dia que alguém te dá um tapa na cara, o que você faz? Você oferece a outra face. Tem dificuldade de entender o que Jesus falou? É simples. É fácil? Não. Anda a próxima milha. Você já andou 549 milhas, você já andou 40 anos com a pessoa. Cara, se precisar, anda a próxima milha. É fácil? Não. Mas Jesus está falando. Cara, anda. Eu te mostro isso em outra referência no Novo Testamento. Que todo mundo acha que é o café com leite, mas eu vou te falar, não tem nada de café com leite aqui. Abre lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vai lá para o 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido isso? Isso é café com leite? Não. Sabe por quê? Ele está falando assim, não andeis ansiosos
pela vossa vida quanto ao que é vez de comer, de beber e de vestir. Ele está falando se você tem carro ou não, se você andar ansioso em relação a se você tem um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher. Se você tem dinheiro para comer no restaurante. Não. Ele está falando assim, não andeis ansiosos quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Jesus está falando assim, não anda ansioso quanto ao básico que você precisa para sobreviver. É para sobreviver. E aí, na sequência, ele termina o sermão ali falando o quê? Busca o reino de Deus primeiro. Cara, de novo, é fácil? Não. Mas tem alguma dificuldade de entender? Você só precisa entender de interpretação. Busca o reino de Deus primeiro. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa que eu não tenho que me importar, então? Vamos lá. Uma coisa é você não ser ansioso por algo. Outra coisa é você ser indiferente a algo. São dois mundos, são dois universos. Tem gente que está devendo até a alma e debocha do credor. E ainda coloca Deus no meio. Não é isso. Mas tem gente que está devendo até a alma. Que sabe que está devendo, que está pedindo perdão para a pessoa porque está devendo. Mas ela está aos pés de Jesus. Em algum momento, Ele vai fazer. Por quê? Porque eu estou falando? Não, porque Ele falou. Busca primeiro o reino e a justiça. E o restante vai ser acrescentado. Todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa aprender de uma vez por todas. Que colocar Deus em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, como a gente leu lá em Ageu, decidir cuidar da casa do Senhor, cara, isso é demonstração de honra a Deus. Isso é colocar Ele em primeiro lugar, isso é honrar a Deus. Como que você honra a Deus? Para pensar como que você honra a Deus vindo no culto. Isso não é, só isso não é honrar a Deus. Você vem no culto porque você precisa. Você vem no culto para você não desviar. Agora você vem no culto e você se derrama. E você quer mais. E você, cara, você dá seu jeito para tentar se envolver com as coisas da igreja. Porque são as coisas de Deus. Cara, você está honrando a Deus. Vamos tirar do ambiente da igreja. Quando você diz os nãos aí fora. Quando você diz os nãos quando você está sozinho. Isso é honrar a Deus. A questão é, nós vivemos um tempo de graça hoje. Que deturparam completamente. Virou a hipergraça. O pastor Rogério usa muito esse termo. A hipergraça que o pessoal prega. Do tipo assim, cara, vive a vida do jeito que você quiser. É como se Deus estivesse sentado assim. E aí o dia que você chega no céu, você fala, ô Senhor, e aí, tudo certo? E você entra e você não dá a mínima para Ele. Eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas. De achar que elas podem viver de uma forma. Sem se preocupar. O que Deus está achando. O que Deus está pensando. Não seja essa pessoa. O que Deus prometeu na sua vida, cara, Ele vai cumprir. Mas entenda que o dia que você começar a viver as promessas, se você ainda não
tiver com clareza isso na sua mente, cara, você tem que correr para esse altar, você tem que correr para o seu quarto, você tem que dobrar os seus joelhos, você tem que falar, Senhor, obrigado, eu estou começando a viver a promessa, me mostra qual é a sua parte. Porque eu não quero deixar de queimar aquilo que é fragrância sua, aquilo que é perfume teu, Senhor. Eu não quero isso nas minhas mãos. Isso precisa ser queimado. Nós precisamos ser filhos que andam com o Pai, por querer estar com Ele, sabendo que Ele é o Pai. E o Pai precisa ser honrado. Eu não sei qual é a visão, a imagem de pai que você tem. Talvez o seu pai não tenha sido um bom pai. Como é o meu caso. Antes que alguém ache que a minha vida é perfeita, não. O dia que você quiser saber mais da minha vida, me chama para conversar e pergunta. Mas Ele é pai e Ele precisa, Ele deve ser honrado. E a gente tem que andar com Ele, sabendo que mais do que Deus, Ele é pai. Por que mais do que Deus Ele é pai? Porque Deus, Ele foi Deus toda a eternidade. Mas em determinado momento Ele virou e falou assim, não é suficiente somente eu ser Deus dessa criação, porque essa criação se perdeu. Se eu continuar só sendo Deus para eles, todos serão condenados. E aí Ele vira e Ele fala o quê? Eu preciso tornar eles filhos, para eles terem uma chance, cara, de ter uma esperança, de ter uma eternidade para viver na presença dele. Então por isso que eu digo que mais do que Deus, Ele é Pai. Porque Deus, Ele é Deus para quem está indo para o inferno, mas Ele não é Pai para quem está indo para o inferno. E se você hoje ainda não entende essa paternidade de Deus, cara, você precisa buscar isso. Entre em discipulado, vai orar, vai buscar, vai ler a Bíblia. Ora, fala, Espírito Santo, me revela o Pai. Me revela, cara, Ele revela. Pode demorar, mas Ele revela. E quando você começa a entender o peso da paternidade de Deus, é quase que automático. Você vira e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa por Ele. Eu preciso honrar Ele, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar, eu preciso. Você se sente mal quando você deixa de fazer alguma coisa que você sabe que deveria ter sido feita para Ele. Não por culpa, mas é um negócio que te move. Então que vocês saiam daqui hoje entendendo que Deus, Ele é digno de honra. Jesus é digno de honra. Ele é digno da sua vida. Ele é digno de tudo que você tem. Cara, e Ele pede tão pouco da gente. Mas ao mesmo tempo Ele pede tudo. Ele não pede que você viva 24 horas do seu dia dentro de uma igreja. Talvez Ele peça isso para uma ou outra pessoa. Ele não pede, Ele não é controlador desse jeito. E isso é uma das coisas mais absurdas do amor de Deus, da grandeza de Deus. Isso é uma das coisas mais impactantes do amor de Jesus por nós, é que Ele nos dá liberdade, Ele sempre nos deu liberdade. As suas escolhas, o que você faz da sua vida, cara, eu conheço raríssimos casos que a pessoa tomou uma decisão e falou, vou fazer isso, e Deus basicamente fez como a jumenta de Balaão. Dele barrar a pessoa. Eu conheço pouquíssimos casos. Deus deixa, se você quiser, Deus deixa você se estourar. Por quê? Porque Ele não se importa? Não, é porque Ele te ama tanto que Ele não quer te forçar a adorar Ele. Que adoração é essa? Que ela é feita
com uma ameaça de morte assinada contra você. Cara, por mais que relacionamentos, que casamentos tenham as suas dificuldades, um casamento, tô falando de um casamento sadio, tá? Cara, eu vi um vídeo esses dias, o cara ele deu um exemplo muito bom. Ele fala assim, a pessoa estava questionando a questão do livre-arbítrio e o cara vira e fala assim, ele fala assim, como que você acha que seria que uma pessoa viesse, te sequestrasse, te enfiasse num buraco e falasse assim, agora você é meu marido, é minha esposa e você vai me amar e você vai me servir e você vai fazer as coisas por mim e aqui eu vou até fazer algumas coisas por você, mas é isso. Você não pode sair, você não pode se relacionar, eu te proíbo de ir ali porque ali não te faz bem. Cara, você ia conseguir amar uma pessoa dessa? De verdade, você ia conseguir amar uma pessoa dessa? Deus, ele não é sequestrador. Jesus, ele não sequestra ninguém. Mas a gente tem que ser como Paulo. Porque Paulo, ele começa a carta falando, servo de Jesus Cristo. Cara, que entendimento. Isso é forma de honrar a Deus. Saia daqui hoje com essas duas palavras, a de ontem, sabendo que se você não é fascinado por Deus, você precisa se fascinar por Deus de novo. Porque se você aceitou Jesus um dia, foi porque você se fascinou por Ele. E se hoje você não continua sendo fascinado por Ele, você precisa resgatar isso. Esse fascínio, todo mundo já teve um contato. A honra, ela precisa ser ensinada. Deus é digno de ser honrado. Jesus é digno de ser honrado. Que você saia daqui hoje com isso. Amém?